Bem, olá pessoal, eu vou estar fazendo aqui alguns exercícios para a gente poder estar praticando um pouquinho, né, sobre essa parte de produto de solubilidade e a gente entender como que isso pode aparecer para a gente. Então eu vou fazer esses exercícios e na nossa próxima aula eu vou falar mais um pouquinho de produto de solubilidade, mostrando para vocês o efeito do íon comum no produto de solubilidade, ou seja, a gente vai pensar um pouquinho em deslocamento de equilíbrio, que a gente já falou sobre isso, só que dentro desse contexto, tá bom? Mas agora eu vou estar fazendo alguns exercícios relacionados, né, à aula teórica aí que a gente teve dessa parte de produto de solubilidade. Então eu tô no Feltre aí, volume 2, esse é o capítulo 7 do livro, tá? Tô começando aí pela questão 32. Questão 32 e 33, bem simplesinho, bem simples, só para a gente poder fixar aí a ideia do KPS, tá? Então, na questão 32 estava lá, escreva as expressões da constante do produto de solubilidade para os seguintes equilíbrios. Então, só queria que a gente montasse, né, a expressão do KPS. Então, letra A aí, a gente tem o CaSO4 produzindo aí o Ca mais 2 e SO4 menos 2. A gente já sabe, né, que o sal que está ali presente, nessa questão 32, por exemplo, o CaSO4, o PbCl2 e o Bi2S3, né, sulfato de cálcio, cloreto de chumbo e o sulfeto de bismuto. Todos esses sais, eles estão sólidos, até porque esse equilíbrio, né, a gente vai chamar até de um equilíbrio heterogêneo, porque justamente esses sais, eles não vão estar solubilizados. A gente está discutindo justamente o equilíbrio que é formado entre esse sal que não foi solubilizado e os íons que são produzidos, né, que a gente sabe que esses íons que são produzidos é devido à pequena solubilidade que tem desse sal, mas a maior parte do sal está no estado sólido. E a gente sabe que na expressão da constante de equilíbrio, substâncias no estado sólido e líquido não entram na expressão. Então, só vão compor a expressão do KPS os íons, né? Que são, porque os íons vão estar em meio aquoso, e aí as substâncias que estão no estado gasoso e aquoso, aí sim a gente considera. Então, se a gente for montar a expressão aí da letra A, a gente vai botar que a concentração do Ca mais 2 temos que colocar elevado ao coeficiente estequiométrico, mas como é 1, a gente não precisa pôr, vezes, sempre vezes, tá, pessoal? E não mais, é o produto das concentrações dos íons. A concentração do SO4 menos 2, também elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1, então a gente não precisa pôr. Então, isso aí seria a letra A. Letra B, a gente vai ter que o KPS, então aqui na frente, né, eu não botei, mas deveria ter posto. Deixa eu botar aqui. Então, a letra A seria que o KPS é igual à concentração de Ca mais 2 vezes a de SO4 menos 2. Letra B, o KPS já vai ser igual à concentração do chumbo, do Pb mais 2, vezes a concentração do Cl-, sendo que aí, né, o coeficiente estequiométrico do chumbo é 1, não precisa pôr, mas do cloro é 2, então a gente tem que elevar essa concentração do Cl- ao quadrado, tá? Então aí seria a nossa letra B. E a letra C, o KPS vai ser igual à concentração do bismuto, Bi mais 3, elevado ao quadrado, visto que o seu coeficiente é 2, vezes a concentração do sulfeto, elevado ao seu coeficiente, que é 3, então elevado ao cubo. Então, essas seriam as expressões da constante, né? Agora, a questão 33 nos pede para também escrever a constante do produto de solubilidade. Mas a diferença da questão 32 para a questão 33 é que não nos deu a reação, né? Então, aí a gente precisa montar a reação para a gente poder saber como que vai ser a expressão da constante. Então, aí a gente vai montar a reação de equilíbrio, né? Então, a 33, letra A, tá aqui.
33, letra A. A gente tem o sulfeto de mercúrio, o HGS. Isso vai estar em equilíbrio no meio aquoso, produzindo Hg mais 2 mais S menos 2. Ah, professora, como você sabe isso? Como que a gente vai saber isso, né? Os íons que são produzidos. Isso aí, todo o embasamento está no NOx, né, pessoal? Então, aí, não vou voltar em todas as regras de NOx, mas a gente sabe que o NOx do composto tem que ser 0. Então, o enxofre, por exemplo, que é um elemento da família 6A, tem um NOx fixo menos 2, em substâncias que não têm oxigênio, então, consequentemente, o mercúrio tinha que ser mais 2, para poder zerar. Então, esse seria o raciocínio para a gente saber as cargas, né, que vão ser adquiridas. Então, aí, se a gente for montar a expressão do KPS, a gente vai ter a concentração de mercúrio, Hg mais 2, vezes a concentração de S menos 2. Essa seria a expressão. Letra B, a gente tem aí o hidróxido de cálcio, CaOH2. Então, novamente, isso vai estar em equilíbrio em meio aquoso. Então, a gente vai liberar o Ca mais 2, metal alcalino terroso, família 2A, NOx mais 2. E a hidroxila, que é o OH-, sendo como é CaOH2, a gente vai ter a liberação aí de 2 hidroxilas. Então, a gente vai formar 2 OH-. Isso interfere diretamente na expressão do KPS, visto que o expoente ele vem do coeficiente estequiométrico. Então, o KPS vai ser igual à concentração de Ca mais 2 vezes a concentração de OH- elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico do OH- é 2, tá? E aí agora a gente tem o hidróxido de ferro, raciocínio similar, então letra C aí, vou apagar aqui em cima. Então, questão 3, letra C. A gente vai ter aí o FeOH3 em equilíbrio em meio aquoso. Pelo cruzamento, a gente chega à conclusão que o ferro tem NOx mais 3. Ferro é metal com NOx variável, pode assumir outros NOx, principalmente mais 2 e mais 3. Nesse caso, é mais 3 devido ao cruzamento. Mais o OH-, sendo que como é FeOH3, a gente tem 3 hidroxilas, então vai liberar 3 OH-. Então, a expressão do KPS vai ser igual à concentração de ferro mais 3, vezes a concentração de OH-, sendo que como a gente tem um coeficiente de 3 para o OH-, vai ser elevado ao cubo. Então, pessoal, só para reforçar uma coisa que a gente já fala isso desde a primeira aula de equilíbrio, colchete na química é uma concentração em mol por litro. Então, para a gente poder encontrar, para a gente poder encontrar o valor da constante ou trabalhar com a expressão da constante de equilíbrio, independente de qual equilíbrio que seja. Se a gente estiver falando de K alguma coisa, falando de constante de equilíbrio, a gente sabe que na expressão da constante as concentrações precisam ser em mol por litro. Qualquer condição na qual a gente tem informação da concentração, mas que não seja em mol por litro, a gente tem que converter para mol por litro para poder trabalhar com a expressão da constante, tá bom? Agora, vamos aí para a questão 34. Questão 34 fala lá pra gente que para observar as substâncias ao lado e seus respectivos produtos de solubilidade. Então, a gente tem aí 5 substâncias entre sais e bases, e nós temos aí os seus respectivos valores de KPS a 25 graus Celsius. Então, a pergunta é, qual é a substância que apresenta maior solubilidade em água a 25 graus Celsius? Uma questãozinha bem conceitual, né? Ressaltei na aula para vocês o seguinte, quando a gente monta a expressão do KPS, o KPS ele é diretamente proporcional à concentração dos íons que são liberados no meio, visto que o KPS é igual ao produto dessas concentrações elevado aos seus coeficientes estequiométricos.
Então, a gente vai pensar que, se eu tenho um meio em que foi liberado muitos íons, esses íons que são liberados é a parte que foi solubilizada do sal. Então, eu posso concluir que quanto mais íons eu liberar, maior é a solubilidade. E se maior for a solubilidade, maior for a concentração desses íons, e se a concentração desses íons é diretamente proporcional ao kps, maior vai ser o kps. Então, a gente vai concluir que quanto maior for o valor de kps, maior é a concentração dos íons no meio, e isso, né, significa que maior é a solubilidade do sal, ou da base, da substância, né, que tiver ali no meio. Então, basta que se a gente quer fazer um comparativo entre essas substâncias e saber quem tem a maior solubilidade, eu tenho que ver quem tem o maior kps. Então, fazendo a análise aí dos valores de kps, né, o hidróxido de bário, que apresenta aqui um kps de 1,3 vezes 10 elevado a menos 2, é o maior valor de kps que a gente tem. Então, consequentemente, é a substância mais solúvel dentre essas que estão aí na tabela. Então, quem tem a maior solubilidade é aqui o hidróxido de bário, letra D. Bom? Então, aí é a questão 34. A questão 35 é uma resolvida. Interessante a gente poder dar uma olhada aí nessa questão, tá? Não vou discutir ela, porque ela já está resolvida. Eu vou discutir a 36, que aí vai usar um raciocínio aí similar a 35. Então, tô aí na questão 36. Então, vamos lá. Questão 36 fala pra gente que a solubilidade do cloreto de chumbo em água é 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro a 25 graus Celsius. O kps nessa temperatura será aproximadamente igual a. Então, a gente quer saber o valor do kps dessa substância quando ela apresenta essa solubilidade. Bem, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, onde eu tenho espaço. Um pequeno problema nessa questão é que só falou pra gente cloreto de chumbo. E não mostrou pra gente o NOx do chumbo, porque o chumbo é um metal com NOx variável, né? E aí, na realidade, essa substância está considerando que é o cloreto de chumbo 2. Ah, isso interfere em alguma coisa? Diretamente. Porque dependendo, né, do NOx que o chumbo apresentar, a gente vai ter uma quantidade de cloro diferente na substância. Sendo que aqui, nessa questão, é para a gente considerar o cloreto de chumbo 2. Deveria ter vindo aqui esse número romano na nomenclatura, tá? Que não veio. Então, estou acrescentando. A gente vai considerar o cloreto de chumbo 2. Então, o cloreto de chumbo 2, então estou fazendo aqui a questão 36, é o PbCl2. É mesmo raciocínio, tá, pessoal? Do cruzamento, que eu já mostrei para vocês, da gente pegar, colocar o NOx do chumbo mais 2, do cloro menos 1 e cruzar para baixo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida nesse aspecto, vocês podem falar comigo, que aí eu dou uma voltada nisso, tá? Então, cloreto de chumbo em água. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a espessura dessa caneta. Pronto. A gente vai liberar aqui o Pb mais 2, mais o Cl menos, né? Só que como a gente tem a presença de 2 cloros, a gente vai liberar 2 Cl menos. Então, deixa eu reescrever aqui só para ficar com a caneta mais fina. Então, PbCl2, organiza mais, né? Em água. A gente vai ter isso aí, liberando Pb mais 2, mais 2Cl menos. Então, Pb mais 2, mais 2Cl menos. Beleza. A questão deu pra gente
a solubilidade e pedir o KPS. A gente usa o mesmo raciocínio da tabelinha. Eu vou mostrar aqui para vocês e depois vocês vão ver que a gente vai poder fazer direto nas questões. Por quê? Se me deu o valor do KPS, ou melhor, se pediu o valor do KPS, a gente vai ter que jogar na expressão do KPS. A expressão do KPS para esse equilíbrio vai ser a concentração do chumbo mais 2, né? Vezes a concentração do Cl-, como o coeficiente é 2, a gente vai levar ao quadrado. Essas concentrações que a gente usa em expressão de constante tem que ser sempre a concentração do equilíbrio. Não a do início, não o quanto você variou, tem que ser a do equilíbrio. Qual é a lógica, né, que a gente tem de funcionamento de um equilíbrio químico? A gente tem uma condição inicial, a gente vai ter a variação, porque justamente reagente vai sendo consumido, o produto vai sendo formado, né? E a gente vai ter lá, depois dessa variação acontecendo, a gente vai alcançar o equilíbrio químico, que é justamente, como a gente já viu, o alcance do equilíbrio químico, que é a velocidade das reações direta e inversa fiquem iguais, e a concentração das espécies permaneça constante ao longo do tempo, né? Então, como eu tenho que usar as concentrações do equilíbrio, eu tenho que encontrar as concentrações do equilíbrio. A questão me deu a solubilidade do cloreto. Onde que eu vou colocar essa solubilidade nesse contexto? Bem, vou só fazer um raciocínio aqui para a gente pensar. Por quê? Inicialmente, eu vou ter uma determinada concentração do PbCl2. Eu vou botar X, que a gente não sabe que concentração é essa. À medida que esse PbCl2 se solubiliza, a solubilidade é baixa, porque a gente está discutindo KPS, e KPS ele é utilizado para substâncias que têm baixa solubilidade. Então, a gente sabe que parte do PbCl2, uma boa parte, não vai ser solubilizado, vai ficar no estado sólido. Mas uma parte vai ser. E essa parte que for, vai formar os seus íons no meio. No início, a gente não tem íon nenhum, né? No tempo zero, eu não tenho formação de produto. Só que a reação vai começar a acontecer. Então, a concentração do PbCl2 vai começar a diminuir. Então, eu vou botar um sinal negativo ali, porque a gente vai começar a consumir o PbCl2 e formar os íons. Então, aqui ó, vai ter a formação dos íons, então a gente coloca o sinal positivo. Tudo igual ao que a gente já fazia, tá? Aí, o que eu vou consumir do PbCl2 e formar do Pb mais 2 e do Cl-? Concordam que o quanto do PbCl2 for consumido vai ser exatamente o quanto vai ser solubilizado para formar os íons. Então, eu vou colocar aqui como S. Por quê? Nessa variação, parte do PbCl2 vai ser solubilizado. Então, da concentração inicial, eu vou ter a concentração inicial menos a parte que for solubilizada. Isso vai gerar para mim a concentração do equilíbrio. Então, o equilíbrio aqui vai ser X menos S, ou seja, o início menos o que solubilizou. Lá no produto, a concentração que eu vou formar de Pb mais 2 e de Cl menos é justamente o que for solubilizado. Porque esses íons que são formados é justamente a parte do sal que é solubilizada. Então, eu vou colocar aqui mais S e mais S. Essa é a quantidade solubilizada do sal, né? Então, a concentração no equilíbrio vai ser o início mais o que formou, o início é zero. Então, mais o que formou, o equilíbrio aqui é S e aqui também é S. Então, a gente vai ter aí esse cenário. Deixa eu dar uma apagada aqui para não ficar muito embolado. Então, a gente vai ter esse cenário aí. Então, se a gente quer saber o valor do KPS, o KPS ele é gerado a partir das informações de solubilidade. Por quê? Porque nesse contexto, a gente sabe que na expressão do KPS, a gente não vai usar o PbCl2, porque o PbCl2 justamente está no estado sólido. E substâncias no estado sólido a gente não considera para a expressão da constante. Então, não me importa as informações do PbCl2 a mérito de KPS. Só vai me importar os íons. Então, para eu encontrar o meu valor de KPS, eu vou me basear diretamente na solubilidade, no valor de solubilidade que eu tenho.
Porque o valor de solubilidade está diretamente associado à concentração dos íons formados no meio, tá? Então, para a gente poder encontrar o KPS, eu posso dizer que o KPS nessa questão, KPS, vai ser igual à concentração do PbCl do Pb mais 2 do equilíbrio, que equivale a S, que é a solubilidade que se teve, vezes a do Cl2 do equilíbrio, que também é A, pessoal. Um detalhe que não podemos esquecer, tá aqui, ó. Detalhe importantíssimo. É a relação estequiométrica. Na variação, a gente tem que considerar a estequiometria da reação. Então, na realidade aqui, né, a gente tem a formação de 2 Cl2. Perdão, de 2 Cl-. Então, eu tenho que considerar a proporção estequiométrica. Então, na realidade, eu vou ter uma formação de 2S. A minha solubilidade tem que ser multiplicada por 2, porque a proporção estequiométrica da reação entre a concentração dos íons é de 1 para 2, tá? Então, na realidade aqui, o que nós vamos ter de concentração no equilíbrio do... Ai, Jesus, peraí. O que a gente vai ter na concentração do equilíbrio do Cl-. O Cl-, a gente vai ter aí, ó, no equilíbrio, 0 mais 2S. Então, 2S é a concentração no equilíbrio do Cl-. Então, na hora de substituir a concentração do Cl-, vai ser 2S, só que esse 2S vai estar aqui, ó, ao quadrado. O meu 2S, ele vai estar ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem que pegar a concentração do íon e elevar o coeficiente estequiométrico, que é 2. Então, percebam que eu posso montar a expressão do KPS em função da solubilidade. Tá bom? Por quê? No nosso contexto, que a gente estava trabalhando até agora, onde está o S, a gente estava colocando X, que era o quanto a gente consumia ou formava. Sendo que agora, nesse contexto, o tanto que é consumido e formado é a solubilidade, é o quanto se solubilizou. Então, eu posso escrever isso em função de solubilidade. Então, como a questão quer o valor de KPS, a gente vai aqui substituir. A questão já deu a solubilidade do cloreto de chumbo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu vou fazer 1,6 vezes 10 elevado a menos 2, que é a solubilidade, vezes, cuidado com os parênteses, com o expoente, então, vezes 2 vezes a solubilidade, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 2, elevado ao quadrado. Então, resolvendo isso aí, a gente vai encontrar exatamente 1,64 vezes 10 elevado a menos 5, como valor de KPS. Então, aí, né, cadê? A resposta vai ser a letra E na questão. 1,64 vezes 10 elevado a menos 5. Show de bola? Então, pessoal, esse tipo de questão aí é muito, muito, muito comum. E a gente vai trabalhar justamente colocando essa expressão do KPS em função de solubilidade, porque vai ser muito comum as questões aparecerem justamente nos fornecendo a solubilidade, tá bom? Então, questão aí interessante, importante, para a gente poder pensar. Vou fazer agora a questão 37. Vou apagar tudo isso aqui, tá? Para eu ter espaço aí para 37. Achei que ia apagar tudo de vez, mas não. Tá piscando. Não sei porquê, mas tá.
Então, vamos nós aí. Questão 37. Só beber um gole de água aqui, peraí. Vou apagar aqui esses textos aqui embaixo, que aí a gente pode ter espaço. Então, vamos lá. Questão 37 fala lá. A solubilidade de CaCO3, que é o carbonato de cálcio em água, a 20 graus Celsius é igual a 13 mg por litro. Qual o valor da constante de solubilidade, KPS, nessa temperatura, sabendo que a mesma é dada em mol por litro? A questão é praticamente a mesma coisa, pessoal. A única diferença é um pequeno detalhe. O valor de solubilidade foi dado em miligrama por litro, mas a gente já sabe que para poder pensar em constante, nós precisamos ter as concentrações, as informações em mol por litro. A questão aqui foi muito bonitinha, porque ela botou, sabendo que a mesma é dada em mol por litro, poderia não ter colocado. Porque a gente tem que saber, se está pedindo o valor de constante de solubilidade, KPS, a gente precisa se basear nas concentrações em mol por litro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí nessa questão 37 é transformar essa concentração que está em miligrama por litro para mol por litro. O volume já está ajustado, né? Está para litro. Então, eu só vou transformar essa massa de 13 miligramas para mol, para eu poder, né, descobrir a expressão em mol por litro, a informação em mol por litro. Como eu quero transformar a massa para mol, vou me basear aí na massa molar. Eu quero transformar os 13 miligramas em mol. A gente pode aplicar a fórmula, pode fazer uma regra de 3. Jogando aqui na fórmula, a gente sabe que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Então, o número de mols. A massa, a questão deu que é de 13 miligramas. Só que, como a massa molar a gente tem em grama, eu vou converter os 13 miligramas para grama. Então, 13 miligramas para grama eu vou dividir por 1000. Então, a gente vai ter 0,013 gramas. Dividido pela massa molar do CaCO3. Calculando aí a massa molar, cálcio a massa é 40, mais 12, que é a massa do carbono, mais 16 vezes 3, que é a massa do oxigênio, a gente vai encontrar aí 100 gramas. Então, o número de mols que a gente vai ter aí vai ser de 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Só que como essa massa que tem essa quantidade de mols está para litro, posso dizer que eu estou encontrando aqui em mol por litro. Então, aí a gente já tem a solubilidade em mol por litro. Agora que a gente tem a solubilidade, pessoal, é tudo igual. Nada vai mudar aí, né? Raciocínio bem similar ao que a gente terminou de fazer. Eu vou montar aqui a reação do CaCO3 em água. A gente vai liberar o Ca mais 2, cálcio alcalino terroso, família 2A, então vai ter o NOx mais 2, carbonato, NOx menos 2. Então, a gente vai ter esse cenário. Pessoal, eu preciso montar toda aquela tabela que eu montei ali na questão 36? Não. Eu posso simplesmente me basear só nos íons, porque eu sei que o sal está sólido, não vai entrar na expressão da constante. Como eu sei que os meus íons, a concentração do início é 0, e para eu achar do equilíbrio, eu pego a do início e somo com a variação, e essa variação é a solubilidade, eu vou sempre estar somando 0 mais a solubilidade para achar o equilíbrio. E isso, consequentemente, vai ser a solubilidade. Então, já vou colocar aqui tudo em função da solubilidade, né? Os coeficientes estequiométricos aí é tudo 1, então a gente não precisa se preocupar com a estequiometria, porque é para 1. Então, a gente pode colocar aqui, ó, a solubilidade do cálcio, que é S, e a solubilidade do CO3 menos 2, que é S também. Coeficiente 1, não preciso multiplicar por nada. Então, a expressão do KPS
vai ser igual a S vezes S. Vou até melhorar aqui, ó, para ficar bem claro. A expressão do KPS para essa questão é a concentração do Ca mais 2, não sei porque está piscando assim, vezes a concentração do CO3 menos 2. Essas concentrações são a do equilíbrio, equivalem então à solubilidade do Ca mais 2 é S, vezes do CO3 menos 2, que é S. Então, o KPS nada mais é do que S ao quadrado. A questão deu a solubilidade, que a gente já encontrou em mol por litro, que é de 1,3 vezes 10 a menos 4. Então, o KPS é igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado. Resolvendo isso aí, o valor de KPS equivale para a gente 1,69 vezes 10 elevado a menos 8. Esse é o nosso KPS. Então, nessa questão, cadê? Letra B, né? Questão 37, letra B. Show de bola? Vou fazer uma ultimazinha aí com vocês. Vou fazer, deixa eu ver aqui. Questão 39. Questão 39 é uma questão interessante, porque a gente vai mesclar aqui o KPS com pH. Então, é uma questãozinha aqui interessante para a gente fazer, essa 39. Pior que eu tô sem espaço, né? Vou fazer essa 39. Deixa eu ver se dá certo eu dar uma apagada aqui na parte de cima. Só para eu ter um espaço aqui. Então, a única diferença dessa 39 para o que a gente já está fazendo, percebam que as questões que a gente fez utilizava sais. Agora, nessa questão 39, olha o composto que está aí. É o AgOH, que é o hidróxido de prata. Então, agora, nessa questão, a gente está trabalhando com uma base. Então, se a gente está trabalhando com uma base, que é uma base pouco solúvel, então por isso que ela entra nesse contexto de KPS, o que vai acontecer? Ela vai acabar entrando em um equilíbrio químico e a gente vai ter presença aí de concentração de OH-. Então, a gente vai poder calcular pH a partir disso. Então, tá lá, o produto de solubilidade do hidróxido de prata é de 1 vezes 10 elevado a menos 8. Qual o valor do pH da solução saturada de AgOH a 25 graus Celsius? Então, agora não me pediu o KPS. Agora me deu o KPS e me pediu o pH. Bem, para eu chegar no pH, eu posso fazer isso a partir da concentração de H+, ou de OH-. Porque se a gente tiver de OH-, a gente relaciona pH com POH e dá tudo certo. Então, como que a gente pode pensar nessa questão? Questão 39 aí. Eu tenho o AgOH. Isso aqui, né, vai entrar em um equilíbrio. Meio aquoso. Vou liberar o Ag+, prata tem NOx fixo mais 1, mais o OH-. Então, a gente vai ter isso aí. Se a gente for montar a expressão do KPS para esse composto, né, eu vou pegar a concentração de Ag+, vezes, tá vendo que quase eu fiz besteira, né, quase que eu botei um mais, vezes a concentração do OH-, é sempre um produto. A gente vai ter isso aí. A mérito de solubilidade, eu sei que Ag+, vai ter aqui a sua solubilidade, o OH- a solubilidade. Coeficientes estequiométricos é 1, então não vai interferir. Então, o KPS
vai ser igual, perdão, a S vezes S. Então, o KPS nada mais é do que a solubilidade ao quadrado. Vocês concordam que a solubilidade do OH- vai me fornecer justamente a concentração de OH- no meio? Então, se eu descobrir o valor de S, eu vou saber a concentração de OH- que eu tenho no meio. Se eu souber a concentração de OH- que eu tenho no meio, eu consigo achar o pH. Então, a questão já me deu o valor do KPS, está aí na questão, que é de 1 vezes 10 elevado a menos 8. Então, o KPS é de 1 vezes 10 elevado a menos 8, que é igual ao S ao quadrado. Então, o S vai ser a raiz quadrada de 1 vezes 10 elevado a menos 8. Raiz quadrada disso vai ser 10 elevado a menos 4 mol por litro. Essa é a solubilidade. Essa solubilidade equivale à concentração de OH- no meio. Então, pessoal, se a gente tem a concentração de OH-, a gente sabe que o POH é igual ao menos log da concentração de OH-. Como eu já expliquei em outras aulas, quando a gente vai fazer, quando aplica a propriedade do log como a base é 10, quando a concentração de OH- ou OH+, se for o contexto, for 10 elevado a menos alguma coisa, o log disso é o expoente. Então, o POH vai ser o menos log de 10 elevado a menos 4, que é a concentração de OH-. Então, eu vou ter menos log de 10 elevado a menos 4, é o próprio menos 4, aplicando log. Então, a gente vai ter um POH menos menos 4, 4. Então, o POH é igual a 4, mas não pediu o POH. Percebam que tem aqui, né, a opção 4. Não pediu o POH, pediu o pH. A gente sabe que pH mais o POH é igual a 14. Se o POH foi 4, 4 mais quanto que vai ser 14? Consequentemente, o pH, né, vai ser igual a 10. Então, o pH igual a 10, letra C. O que a gente já deveria esperar, que seria um pH maior que 7, porque a gente está trabalhando com hidróxido de prata, que é uma base. Uma base tem que ter um pH entre 7 e 14. A gente acha aí um pH 10 que é coerente. Se a gente, por exemplo, marcasse 4, que é o valor do POH, isso já estaria errado, porque a gente logo acharia POH 4 e marcaria, mas pediu o pH, já acenderia a luzinha. O pH não pode ser 4, porque se fosse 4, o meio seria ácido, e não é o caso. Então, seria uma outra forma da gente ver. Não, não pode ser 4. Não terminei a questão, vou continuar para achar o pH, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Eu acho que fiz aí uma quantidade de questões aí com vocês, que dá para a gente ter uma ideia como que KPS pode aparecer para a gente. Vou deixar lá no Moodle 2 questõezinhas para vocês estarem fazendo. E, né, sugiro que vocês tentem fazer essas questões que eu fiz aí com vocês sozinhos, né? Para ver se não tem nenhuma dúvida. Show de bola? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.